Vou esperar aqui o professor César voltar. Pronto. Aqui na entrada. Pronto, agora sim. Eu perdi, patinei um pouquinho aqui. Mas estava falando, João Paulo, Tudo então, bem. isso no tráfego privilegiado, que tem uma pena X que está fora desse negócio. Mas se ele tiver uma minorante ali reconhecida, ela diminui o suficiente para a pena ficar inferior a 4 anos. Nessa circunstância, então, pela lei, ele teria direito à proposta. Está me ouvindo? Tô indo. Tá, pois, então teria direito a que o Ministério Público fizesse a proposta de acordo, né, propusesse esse acordo. Mas o Ministério Público não propôs, não fez. Daí a parte recorreu, foi ao tribunal. O juiz também até parece que sugeriu que recorresse, foi ao tribunal. E o tribunal confirmou essa negativa do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal. Daí alguém me falou, pensei, escuta, afinal de contas, esse acordo, a exemplo lá da transação penal, seria um direito subjetivo do réu ou não? Lá na época da transação penal, naquele período que a gente tratou muito de juizado especial, 90 e pouco ali, 96 a 98, 99, a gente trabalhou muito sobre isso, eu chegava a defender que essa transação era um direito do cidadão. Se os requisitos estivessem satisfeitos, o Ministério Público não poderia deixar de oferecer, deveria oferecer. Mas aqui, nesse acordo, a proposição do acordo de não persecução penal, eu não vejo assim. Me parece porque ele tem que ser necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E o titular dessa possibilidade, dessa proposta, é do Ministério Público. Não é um direito público subjetivo do cidadão. Tampouco o juiz tem o direito de forçar, porque ele é imparcial. Ele está ali só para homologar ou não a proposta do Ministério Público. Mas o titular do direito aqui é exclusivamente da instituição do Ministério Público. Ele faz a valoração concreta das circunstâncias do fato, da personalidade do acusado, enfim, do interesse da própria instituição. Por exemplo, esse caso concreto, que a gente desconhece, mas o fato de se tratar-se de um crime de tráfico, possivelmente o Ministério Público visualizou, na sua ótica, que ela não seria suficiente para a prevenção e reprovação daquele tipo de crime, daquele tipo de conduta. Ou seja, ele não teria nenhuma proposta razoável que fosse suficiente para prevenir e reprimir esse tipo de crime. Então, a natureza desse acordo, que eu pensei nisso só ontem, estou reproduzindo agora, pensei na hora, que até quero saber da tua opinião, e esse tipo de acordo é um direito exclusivo do Ministério Público. Não tem direito subjetivo do acusado, a interferência do juiz, se fizer, é indevida, a única coisa que o juiz pode fazer é encaminhar por 28, e possivelmente foi o que fez, eu não me lembro se foi o juiz que encaminhou para o tribunal, se foi o réu que recorreu, enfim. Então, me parece que não se trata de um direito público subjetivo. O que tu acha, João Paulo? Eu tenho minhas dúvidas, eu confesso. Eu acho também que o, a finalidade do acordo realmente tem que levar em consideração, é muito parecido ali com o 59, da aplicação da pena, atender É a verdade. finalidade da reprovação, da prevenção, mas é, eu estou mais tendente a acreditar que é um direito subjetivo, porque é um dispositivo que trata diretamente com a pretensão punitiva. Eu não concordo com a ideia de que é uma norma mista, para mim é uma norma material penal, né? Não é uma norma mista, e, portanto, não só eu tendo a acreditar, eu tendo a
a adotar o entendimento de que é um direito subjetivo, mas algo assim, do qual eu tenho certeza é que ela tem que retroagir, né? E a possibilidade do acordo tem que retroagir, inclusive para os casos em que o processo já começou, ou até mesmo quando já está em grau de recurso, já está em grau de execução. Então, eu vou aproveitar de fazer aqui a propaganda do livro que eu organizei com o Leonardo Schmidt de Bem. Depois a gente Não, manda para prescrição penal. você. Que ótimo, Isso, maravilha, Prelado e parabéns. Plácido, obrigado. E aqui, e até um artigo que eu mandei hoje para você pelo WhatsApp, o PDF, que a gente defende essa ideia, né? De que assim, a nossa tendência é acreditar que realmente é um direito subjetivo, né? E Pois é, mais ainda, interessante. retroage. Ah, bom, exatamente. Sabe que quanto a... Bom, em relação ao direito se é objetivo, subjetivo, é uma questão para pensar, e eu estou inclinado a entender que não há direito subjetivo nessa hipótese, pela circunstância, pela gravidade do crime, pelo poder do Ministério Público de decidir, de definir, e a finalidade de satisfazer a prevenção e repressão do crime. Então, essa necessidade, me parece que ela mudou um pouquinho de figura. Então, já vemos aqui, poderemos ter, quem sabe, mais adiante, uma divergência, né, de interpretação. Mas é bom isso, né, João Paulo, para a gente verificar, veja, dois olhares sobre o mesmo fato, com uma visão, com concepção diferente. E eu acho que isso é uma coisa bonita do direito também. O outro aspecto que você tinha falado, qual foi? De ser uma norma de direito penal material, né? Não, eu não concordo com aquelas opiniões que tratam o acordo como uma norma processual ou processual mista, né? Uma norma mista. Para mim é uma norma material, porque interfere diretamente na pretensão punitiva. Eu, independentemente de ser material ou processual, me parece que ela tem um caráter que é, assim, te dá uma oportunidade para o réu, ela tem um caráter benéfico, tem necessariamente, e ela não está afastando a punibilidade de um todo, mas está oportunizando um direito de punir menos grave, né? Na circunstância que a gente está. Para mim, ele tem efeito retroativo. Ele pode e deve ser aplicado nas infrações cometidas antes da sujeira. Então, nesse sentido, quanto à retroatividade, me parece que a gente concorda. E também o Ministério Público, eu acredito que vai mais ou menos interferir por aí, tem uma outra finalidade benéfica também. De repente, esse acordo de não persecução penal, se for até 4 anos, eu acho excelente. Agora, em relação a essa história, para mim, até as coisas, nessa pretensão de pena inferior a 4 anos, pena mínima, para mim é incondicional. Exatamente porque ela transfere o Poder Judicial integral, praticamente 80%, para o Ministério Público. Então, nesse sentido, para mim, ela é incondicional. Mas eu acho que é uma condicionalidade limitada, por exemplo, com supressão de texto. Se você pegar o artigo aí e retirar o pena mínima não inferior a 4 anos, pena mínima inferior a 4 anos, você tira o mínima e fica só inferior a 4 anos. Daí, me parece que ele prestaria um bom serviço, se ficaria com uma limitação de penas de infrações de razoável gravidade, que ajudaria muito no desafogamento do Poder Judiciário, daria uma atribuição muito boa para o Ministério Público. Agora, nos termos que está com penas mínimas inferior a 4 anos, daí você tira 80%, 90% do Código dos Crimes do Código Penal para o Ministério Público e toda a legislação especial que não tem nenhum crime com pena mínima de 4 anos. Todos eles têm a pena mínima inferior a 4 anos. Então, nesse sentido, você esvaziaria o Poder Judiciário e abarrotaria o Ministério Público. Eu digo brincando assim, que os juízes criminais vão perder o emprego, porque não vão ter o que fazer. Não tem mais processo para eles julgarem, né? Com exceção do tráfico de drogas, né? O 33 tem pena mínima de 5. Né? É verdade. Mas quando incide... Mas quando é o tráfico privilegiado, aí já pode cair para... Já fica abaixo de 4. Exatamente aquele caso que eu falei lá de São Paulo, que aconteceu ontem, né? Então teria essa condição. Mas às vezes são coisinhas ali simples e a gente tem visões falando sobre a mesma coisa e pode ter visões diferentes, né? É uma coisa bem interessante. E isso é uma coisa bonita do direito também.
vejo como um direito subjetivo, até olhando o 44, né, do Código Penal, porque o 44, quando autoriza a pessoa que o Leonardo Schmidt aqui está dizendo que o homicídio culposo de trânsito praticado por embriagado, a pena mínima é de 5 anos. Também, então... Uhum. Tem alguma, né? Então, homicídio É culposo verdade. de trânsito quando está embriagado, tráfico de drogas do 33 também. Mas o que eu estava falando no 44, quando autoriza o juiz converter a pena privativa em restritiva de direitos, também, além do tempo de pena, que tem que ser até 4 anos e não ter violência ou grave ameaça, também diz que o juiz tem que considerar que a pena seja adequada para a Necessário e reprovação, suficiente. Necessário e necessário e suficiente. suficiente. E ainda assim o entendimento de que é um direito subjetivo, né? Então eu vejo que é muito parecido, o 28 é muito parecido na questão do acordo tem que ser necessário e suficiente Mas para... aí desse 44 tu falaste, tem uma coisa mais interessante, veja bem, você falou nessa quantidade de pena, mas ela tem o crime culposo. E o crime culposo não tem limite. Sim, sim. Não tem limite. Veja, lembra daquele acidente do avião da Gol? Sim, sim. Os pilotos foram condenados e aplicado pena lá de 4 anos, 5 anos até, e o juiz aplicou corretamente, o juiz lá de Sinop. Eu não lembro o nome do juiz, mas um baita magistrado, um tremendo magistrado, um magistrado garantista, fez uma sentença espetacular, né, nesse sentido. E ele aplicou as penas, aplicou a coisa e não deu a suspensão. Não deu. Substituiu por penas alternativas. Ou seja, é o juiz que todo advogado gostaria de ter. E eu fui contratado depois pela Associação das Vítimas da Gol para inverter essa ordem. Eles queriam prisão. E eu, como professor, você sabe, todo mundo sabe, eu defendo as penas alternativas. Evidente que o caso o juiz agiu corretamente, porque na lei está lá, no crime culposo, não tem quantidade de pena, não importa a quantidade. É crime culposo, teria. Deve me consultar, digo, olha, o que eu escrevo é praticamente tudo contra isso. Deixa eu ver o caso, né? Peguei, examinei e digo, olha, aqui tem uma particularidade. E eu acho que eu posso sustentar sem contrariar o que eu escrevi nos meus livros. Eu posso. Daí eu saí e verifiquei Quando o legislador fala no crime culposo, ele previu o crime culposo tradicional, aquilo que acontece uma vez, o crime culposo morre uma pessoa, então não importa, 6 anos, 5 anos, 4 anos, está fora, mas não tem importância. Isso está dentro das circunstâncias previsíveis. Mas essa previsão do legislador, eu disse, fiz um parecer, daí peguei a defesa, e fiz um parecer, digo, essa previsão do legislador para o crime culposo, não importa a quantidade, o legislador está pensando numa morte, vai lá 2, um acidente, acontece nos 150 mortes. Então, essa questão é diferente. Você tem que pegar e verificar que o acidente da Gol morreram 150 pessoas. É homicídio culposo? Mas tem um concurso formal imenso, absurdo. Então, isso aqui não é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Vai sustentar isso? Eu vou. E sustentei. E o Theo, que era o advogado, ele passou me citando a sustentação inteira, umas 20 vezes. Não tem cor, fala assim. Ele fez só em cima de mim a coisa, tudo que eu via. Não é possível. E eu defendendo uma coisa completamente diferente daquilo que eu escrevi, nós tinha um fundamento. É que o legislador previu para uma morte, 2 varas, vai lá 3, né? Mas não para uma 150 de mortes. Então, na circunstância, ela não é suficiente. Ela não tem o condão assim, de reparar a prevenção dos fatos dessa grandeza. E eu consegui ganhar aquele julgamento de 2-1. 2-1. Que era... Estava ganho pro Theo, vai lá, eu dar um abraço no Theo aí, falando o nome dele, né? Foi assim. Daí diz, bom, agora vai para o STJ, vai ter um grande problema a manutenção dessa decisão, que era um compromisso também que eu tinha. E cai com, se não me engano, a ministra Laurita. Ela pegou e manteve. Então, foi o inverso, você converter a pena de prisão em medidas alternativas, está ótimo, é fácil, barbado, é isso, está na lei. Agora, você é defensor dessas alternativas, pega uma causa e sustenta exatamente o inverso e demonstra que a situação é completamente diferente. Foi um trabalho que ficou, sem falsa modéstia, bem interessante. Botei no tratado, está lá quando trato dessa questão.
e é o que eu chamo do prognóstico da suficiência da substituição. Esse juízo de suficiência da substituição é fundamental. E são casuísmos especiais, porque é evidente para todo crime culposo, simplesmente estabelece as condições, está na lei, está ali. Só que esse crime culposo, que o legislador diz que não importa a quantidade, pode ser 6, 8 anos, pode ser, depende, somando, né? Pode chegar a tanto, tá igual. Não tem quantidade de pena considerada crime culposo. Agora, não, o que o legislador não previu e não poderia prever é que no acidente de avião morreu lá por imperícia dos pilotos 150 pessoas. Então, essa questão é diferente. Então, o casuísmo nos oferece assim, oportunidade para você tratar de formas diferenciadas, né? Mas eu já vi que a gente vai ter um negocinho para pensar melhor, né, João Paulo? Sim, sim. Depois veja lá o artigo que eu mandei hoje pelo Tu me mandasse WhatsApp. hoje? Mandei hoje pelo WhatsApp. É um artigo com autoria com o Leonardo também, né? E ali a gente destrincha a ideia do acordo de não persecução, chega inclusive a propor que após a execução da pena também caberia esse acordo se não tiver decorrido ainda o prazo de 5 anos, né, para fazer o acordo e devolver a primariedade para aquele que executou a pena. Né? Então, se o condenado já cumpriu a pena, mas ainda está dentro dos 5 anos, o Ministério Público poderia oferecer um acordo, obviamente que um acordo muito menos rigoroso, e ao cumprir as condições ele voltaria a ser primário. A condição de primário, que é algo que interessaria mais para ele, né? Sim, já cumpriu a pena mesmo, agora volta a ser primário. Então, caberia também na execução, caberia já em grau de recurso, e há decisões já em vários sentidos, né, a respeito do momento em que pode ser aplicado o acordo, né? Decisões que reconhecem que quando já tem a denúncia não pode, acordos que reconhecem já durante a própria instrução, acordos que reconhecem grau de recurso, né? Então, ainda tem muita coisa para ser debatido em grau de jurisprudência. É verdade, como lei nova sempre traz os casuísmos, traz os institutos novos que você precisa trabalhar, mas sempre quando a gente examina tem que ter a perspectiva de deixar o espaço, porque pode haver algum casuísmo que sugira uma solução diferente. Cumprimentar o pessoal, agradecer que está dizendo que gosta muito dos meus livros, é um prazer, uma satisfação. Eu recebo crítica de muito bom grado, viu? Inclusive quando tem erro de digitação, me ajuda, me avisa que isso aí faz bem para todos nós. Cumprimentar, parece que a professora Estelita esteve aí, aparecer. Eu estou muito feliz, João Paulo, de fazer essa live contigo. Não sei se a gente vai ter mais tempo, ou vai ter que falar outro dia. Que horas são? São 8h20, 9h22 aqui. Qual é a outra questão? Quase 9h20. 9 e pouco, 9h20, né? Para mim, tudo bem. Qual é a próxima? Por mim também, pode continuar mais um pouco. Não quero abusar do seu tempo aí. Não, se quiser comentar sobre mais algum tema, a gente pode comentar. Okay. Escuta, aquele confisco lá do artigo 91A, por exemplo. Isso também, o confisco também, que é outro ponto também do Código Penal 91A. E nesse confisco aqui, eu trago uma coisa bastante interessante. Diga o seguinte: na hipótese de condenação por infrações penais cuja pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto do crime, significa que não é produto do crime, os bens correspondentes à diferença, não é o produto do crime, a diferença do patrimônio do cidadão com aquilo que o Ministério Público e o juiz vão considerar como se fosse lícito. Veja bem, então estão confiscando o patrimônio individual do cidadão com uma mera desculpa, porque teve uma condenação, que não precisa ser necessariamente uma condenação de crimes contra o patrimônio, de crimes contra a administração pública, de crimes contra a ordem tributária, etc. Apenas a desculpa de ter uma condenação dá oportunidade para o Estado, via juiz e Ministério Público, buscarem confiscarem o seu patrimônio. Eu digo que isso é uma imoralidade, além de inconstitucional, é imoral.
e é puro confisco, que é proibido pelas constituições democráticas. Aliás, o Carrara, no seu tempo, já dizia que o confisco é aberrante, imoral e condenável sobre todos os aspectos. Eu digo mais que até a Constituição do Paraguai proíbe o confisco. Lá no artigo 20 da Constituição do Paraguai de 1992, está escrito, é proibido o confisco. E nós, brasileiros, estamos fazendo um confisco travestido de efeito da condenação. Não é efeito da condenação, porque a condenação não trouxe nada. O crime não teve patrimônio, não foi contra nenhum documento, nenhuma ação que pudesse trazer proveito, lucro material para o indivíduo. Se fosse contra a administração pública, se fosse contra o sistema tributário, vá lá. Ou se tivesse contra o patrimônio, enfim, tivesse adquirido bens, patrimônio com o crime. Não, simplesmente como desculpa. E mais, desculpa, pena superior a 6 anos, pode fazer este confisco imoral e ilegal. E que se for inferior a 6 anos, qual é o fundamento ético, moral, legal, jurídico? Por quê? Por exemplo, o crime de furto tem uma pena máxima de 4 anos. Não cabe o confisco. Né? Tem que ser superior a 6. Mas o furto 4 a 6. Então cabe. Veja só que ideia. O mesmo indivíduo praticar um crime comum não tem o confisco. Agora, se ele praticar um furto, rompimento de obstáculo, qualificado, até 8 anos, ele tem o confisco. Qual é o fundamento para isso? Ou seja, o Estado está confiscando quem é condenado por um crime com pena cominada. Não é aplicada, é pena cominada superior a 6 anos. Mas não condena, não confisca o patrimônio de quem for praticar um crime da mesma espécie com pena inferior a 6 anos. Estaria anistiando esse indivíduo? Qual é o sentido? Qual é a finalidade? Por quê? Quer dizer, é uma imoralidade que o Basileu Garcia já dizia, que o Estado se lucupleta ilicitamente, imoralmente, com a sua própria torpeza, se lucupleta com o crime que ele deveria combater, se lucupleta com a sua própria ineficiência, extorquindo o cidadão. Ora, nesse sentido, nessas circunstâncias, veja, ele traz então do patrimônio, da sua titularidade, os direitos que ele tem, ou daqueles patrimônios que ele já transferiu para terceiros, por valor irrisório, a título gratuito ou irrisório. Pô, tem os herdeiros e tem os terceiros de boa-fé. Esses indivíduos nem se fala neles, simplesmente ignora. Ora, o adquirente de boa-fé tem direito assegurado. E simplesmente o juiz estabelece, então, um confisco dentro da própria sentença. E daí nós temos um problema, Manuel. Como é que vão fazer essa instrução? Como é que vai fazer a defesa? Porque vem um crime qualquer, uma briga, de repente acontece uma fatalidade, uma briga de trânsito, aí morre alguém. Ora, o crime tem uma pena combinada superior a 6 anos. Então, por isso, você vai ter o disfarce, a possibilidade de confiscar o patrimônio do indivíduo, porque ele teve lá um incidente na vida. E qual é a legitimidade ética e moral para o Estado se aproveitar, se lucupletar com o patrimônio alheio? Então, eu questiono bastante esse tipo de coisa, e é uma das inconstitucionalidades que a Abracrim está arguindo, a ADI 6304, é da Abracrim, que eu sou um dos patrocinadores, junto com o presidente, elaborei essa inicial, pensando, levantando as inconstitucionalidades desse artigo 28 lá, desse 91 aqui há também, e mais lá do artigo 112, da proibição de regime, porque tem crime hediondo lá, reincidente, que não tem direito ao livramento condicional, tem que comprar tudo fechado. Ó, também ignorou o legislador que lá atrás, na lei 8.072, quando tinha um cumprimento integral no regime fechado, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade. Então, agora, cumprir 60%, 70% de regime fechado, sem direito a livramento condicional. Quer dizer, é uma inconstitucionalidade gritante. E essas questões estão surgindo aí para a gente analisar. Mas, voltando lá no acordo, lá, que eu falei que para mim, na minha avaliação é incondicional, o Ministério Público também entrou com o ADI contra o juiz,
porque aqui tem 2 ou 3 incisos lá que determinam que o juiz pode devolver, não homologar, porque não satisfaz a prevenção e repressão, para melhorar as condições, estabelece. Então, tem 3 oportunidades. Daí, o Ministério Público entrou com uma ADI alegando que o juiz está interferindo indevidamente no poder dele, Ministério Público, que essa discricionalidade é do Ministério Público, que o juiz tem que se ater a verificar somente se ele é voluntário ou não. Então, eu achei interessante, né? De repente, o poder ficou do outro lado, ficou do Ministério Público. E como eu falei antes, que assim, 80% a 90% dos crimes aí comuns vão ser transferidos para o Ministério Público, e para não ter que criar uma estrutura imensa que o Ministério Público não tem, e acho que o Ministério Público ainda não se deu conta de que vai precisar criar cartórios, prédios, salas, etc., funcionários, quem sabe transfere os juízes para o prédio do Ministério Público e do Ministério para o prédio dos juízes, do fórum, para poder fazer sem maior gasto. É uma coisa assim muito complicada. Seria interessante, tem algumas coisas interessantes. Olha, tem 2 problemas no artigo 28, né? Primeiro, tem a confissão. Porque você exigir que você tenha confessado, viola o princípio da garantia. Não tem como, não tem outra forma. Então, mas seria interessante, o ódio desafoga, não ter processo, diminui. Pois é, mas aí nós estamos tratando de uma liberalidade exagerada do Estado e transferindo do Poder Judiciário, que tem a obrigação jurisdicional de fiscalizar e decidir, para o Ministério Público, que tem outro DNA. O Ministério Público não tem DNA de julgador, de avaliar corretamente, adequadamente isso. Está no DNA do Ministério Público, é acusar, é buscar a condenação. É completamente diferente. E sem falar na hipótese desse artigo 28, da possibilidade de o Ministério Público forçar um acordo, propor um acordo para fatos atípicos. Imagina os crimes de colarinho branco, da sociedade, o empresário. As empresas não têm como advogado criminalistas. Tem advogado de empresa, que não conhecem essa área. Para você ter uma ideia, João Paulo, ainda em dezembro, quando saiu a lei, entrou em vigor, não, foi publicado dia 24 de janeiro. 24 de dezembro. De dezembro, com o vacácio até o dia 23, né? Ali em dezembro já teve 2 casos em Curitiba, um advogado de lá me avisou, me ligou. Já tive aí, de proposta do Ministério Público para fazer o acordo de não persecução penal. Só que tem um detalhe, não se tratava de crime. Era empresa, era um problema tributário, simplesmente. Não tinha crime ali, não havia. Então, tem essa possibilidade também de um promotor menos escrupuloso, menos criterioso, de repente forçar acordo para fatos que não são atípicos. E o empresário com medo de sofrer uma ação penal, uma possível condenação, de fazer. Então, tem que ser bastante cauteloso. Aí, o papel do juiz. Mas o papel do juiz está muito reduzido, só de verificar se foi voluntário ou não. Claro, ele pode, com menos rigor, também avaliar a adequação do acordo, das propostas do Ministério Público. Tanto que o juiz, no caso, a esse de São Paulo, devolveu porque não satisfazia os requisitos, as necessidades. E, nesse caso, o Ministério Público estaria invocando, não nesse caso concreto, mas nessas hipóteses, teoricamente, a inconstitucionalidade, porque o juiz estaria interferindo na discricionariedade do Ministério, que agora tem para fazer esses acordos. Vamos ver como é que vai acontecer esse tipo de coisa. Mas são muitas questões interessantes para você ir refletindo e discutindo, né? Assim, mas eu gostei da ideia, assim, vamos verificar esse problema se é subjetivo, se é objetivo, né? E esse artigo que tu me mandaste, para a gente dar uma olhada. Eu acho que está por aí, né? Que horas a gente já está? Já estamos 1h30. São 9h30. 9h30, né? Temos 1h30. Mas foi um prazer conversar contigo, com os ouvintes, com o pessoal que está nos acompanhando, né? E a satisfação, obrigado, pessoal que diz que gosta muito dos meus livros, que adoto para estudar, para lecionar. Uma professora já apareceu aí, cumprimentos. Agradecer, João Paulo, a oportunidade. Vamos ver se a gente marca falar uma outra hora de algum outro instituto aí que você queira. Vamos, claro, com todo prazer. Para mim é uma honra, é um prazer. A gente pode marcar, assim, de falar sobre
Assim, o tema que eu gostaria seria a própria falência da pena de prisão, né, que é a sua tese de Uhum, doutorado, mas tem muitas outras, né? uhum. Tem os livros sobre o erro de tipo e de proibição, Também o tem, mas daí é próprio. coisa mais técnica, mais dogmática, né? Mais Eu acredito que complicado. a falência da pena de prisão, ainda mais nessa época de Covid-19, né, que hoje Eu acho mesmo, que é interessante. ouvindo uma entrevista com um defensor público do Rio, dizendo que a subnotificação no sistema penitenciário é muito maior do que a subnotificação para quem está fora, né? E isso acaba atingindo também os próprios funcionários do sistema penitenciário. Então, acho que Pois é, essa. e- e isso é verdade. Sabes que aqui, a semana passada, sexta-feira, tinha mais de 400 infectados aqui no presídio da Papuda. Tinha desses infectados, tinha 185, além desses, tinha 185 agentes penitenciários. Veja qual é o espaço que eles têm, o que fazer com o sistema penitenciário. Se a gente tem isso aqui na Papuda, que é onde se tem investido bastante, hoje, imagina os outros sistemas penitenciários pelo país, que a gente não tem. Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, que lá na década de 70, começo de 80, a gente como gaúcho, estudioso, tinha orgulho de dizer que o estado do Rio Grande do Sul era o único que tinha um sistema penitenciário. Por quê? Porque lá não tinha cadeias públicas, não tinha preso nas delegacias. Pois hoje, nesses últimos 15 anos já, quase 20, é o pior sistema penitenciário do país. É o pior. Aqui nós temos o Carandiru, lá, aquele presídio central virou o Carandiru gaúcho, porque é um presídio feito para 900 presos. Depois fez uma emenda, disseram que dava até 1.500, só que tem 5.500 presos ali, naquele sistema. Mais do que isso, o mais grave é que há 20, 30 dias atrás, tinha dezenas de viaturas lotadas de presos algemados dentro da viatura, ficando dias ali nas delegacias esperando vaga. E tão grave é que a Defensoria Pública, que é extraordinária, lá no Rio Grande do Sul, como no resto do Brasil também, tem que louvar os defensores públicos pelo trabalho extraordinário que fazem, entrando com habeas corpus, e o juiz, o desembargador, dava prazo de 3, 4 dias para se manifestar. Meu Deus do céu, os caras estão lá há dias, em vez de mandar imediatamente soltar, dava prazo ainda para soltar. E outras vezes os delegados vinham e pediam para prorrogar o prazo. Imagina como é que esses indivíduos ficam dentro de viaturas, com solaço, com frio, sem nada, sem roupa, sem agasalho, sem alimentação adequada, sem necessidade, coisa mais desumana e impossível. Eu nunca imaginei que pudesse ouvir dizer que em algum lugar que dezenas de presos ficassem algemados dias e noites dentro da viatura. Isso não tem nada mais grave que isso. Não sei como é que o Brasil pode chegar a esse estágio de coisa, né? Se os organismos internacionais descobrirem isso, vão excomungar os brasileiros, né? O Brasil Muito grave. já foi condenado pela Corte Interamericana exatamente pela penitenciária de Porto Alegre e parece que não adiantou nada, né? Pois é, aqui o Lucas Almeida dizendo que aqui no Rio Grande do Sul é assustador. E é verdade, eu sou gaúcho, sou de lá, rapaz, e o meu tema predileto, um dos temas que eu gosto tanto, você sabe disso, que é a prisão, o sistema, a falência da pena de prisão, e eu ouvindo essas coisas daqui, fico horrorizado na quantidade, assim, se repetindo, de dezenas de presos algemados dentro de viatura, aguardando dias e noites, e o Rio Grande, sabe, tem um outro problema, o inverno lá é terrível, meu amigo, não é como São Paulo, não é como Brasília, que você tem esse calor todo, assim, é muito complicado, é muito difícil. Eu sei que está sendo feito grandes esforços para arrumar vaga, mas então a gente, falando em arrumar vaga, o CNJ tomou uma medida extraordinária, tem uma reclamação, na recomendação 62, para que os juízes liberassem os presos provisórios, aqueles que não são perigosos, não são de crimes violentos, etc., dando alternativas para recomendar que ficassem em casa, que não fosse decretado novas prisões, enfim, para minimizar a coisa. Sabe o que o sujeito fez aqui, o bacharel Sérgio Moro? O bacharel disse, não, estão recomendando, o CNJ está recomendando para ficar em casa, no seu domicílio. Ora, o domicílio do preso, o domicílio profícuo do preso, o adjetivo é dele, é no presídio, então ele está bem, fica aí. Mas e o espaço? E a conglomeração? Como é que isso vai ficar? Então, isso é uma desumanidade brutal, absurda,
que foi feito aí. Então, muitos juízes aceitaram essa recomendação. Em vez de aceitar a recomendação do CNJ, aceitaram do bacharel Sérgio Moro, dando esse tipo de coisa. Ele assumiu o Ministério da Justiça, que tinha um negócio que para combater a corrupção, não fez nenhum projeto, não tomou nenhuma iniciativa de combater a corrupção e não tomou nenhuma iniciativa para melhorar a prisão, para criar vagas, para aumentar a possibilidade de vagas, por isso só para aumentar a prisão. Então, é um problema muito sério. Eu acho que o Brasil vai responder ainda nos organismos internacionais por essa desumanidade para o sistema prisional brasileiro. É muito grave, muito sério. Essas denúncias têm que chegar lá fora. Então, a gente pode, não sei se já na semana que vem, ou talvez na outra, podemos marcar mais uma live para falar sobre o sistema penitenciário e a necessidade de repensar o sistema penitenciário no Brasil, especialmente por causa dessa pandemia, né? Pois é, podemos sim. Podemos então, deixar já com o tempo marcado, só que eu não sei se a semana que vem eu tenho um dia aí, dá uma olhadinha, ou na semana que vem ou na outra. Isso, depois a gente conversa melhor pelo WhatsApp e também gostaria de convidá-lo também para dar uma aula para os meus alunos do IBMEC aqui de São Paulo, telepresencial. Telepresencial, você fala uma palestra, né? Isso, aí assim. A gente combina, eu explico direitinho como funciona. Então tá. Não, vamos marcar sim. Vamos estabelecer, manter esse contato aí, João Paulo. Uma satisfação muito grande, obrigado para o pessoal que nos acompanhou, pessoal que ficou acompanhando depois do horário, inclusive, né? Que é interessante, né? E a gente tem muita coisa para falar, para conversar sobre essas reformas todas, né? São muito graves, muito drásticas, abruptas, e tem ainda essas ADIs e liminar que o Fux deu, que é um problema muito sério, né? A parte mais importante, dissemos no início, né, que é o juízo de garantias e a custódia da prova, né? A gente não sabe para quando vai, para quando vem, afinal de contas, a gente conhece o relator, sabe que ele é acostumado a ficar com as liminares deles por muito tempo, e quem pode convocar e botar em pauta é o presidente do tribunal. Só que em setembro o presidente do tribunal será ele, né? Então vai para as calendas. Não sei o que vai acontecer isso, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, obrigado pelo pessoal que participou, obrigado pelos vídeos, desculpe alguma coisa se não saiu a contento, né? Porque as lives também a gente faz meio à vontade, meio... Não, foi excelente, foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, ter aceito o convite. Agradecer a todos que participaram, que ficaram até o fim, ou que participaram de uma parte. Assim que a gente tiver já uma data definida, a gente divulga para o pessoal voltar. É sempre um prazer, né? A gente que já se conhece há muito tempo. Devo muito da minha carreira ao professor César Roberto Bittencourt, então para mim é sempre uma honra estar com você, mesmo que à distância, assim, mas... É sempre uma satisfação, né, João Paulo? Porque a gente formamos dessa forma uma amizade, uma relação de respeito e afeto um pelo outro, e temos também a satisfação de trabalhar, de atuar na mesma área. Isso nos aproxima ainda mais, né? Então a gente está aí à disposição. E isso aqui tem a vantagem de você não ter que se deslocar, né? Que é sempre trabalhoso, e o tempo hoje é muito caro para a gente sair de Brasília, você perde 1 a 2 dias, e isso tem um custo danado na atividade. E essa forma, assim, a tecnologia também nos ajuda nesse ponto aí, de descobrir esses métodos, né? Mas muito obrigado. Como é o nome da tua filhinha? Marina. Marina, é muito linda, viu? Muito linda. Minha mulher adora ela, nós olhamos assim, ficamos vendo assim, que coisinha mais linda do mundo, rapaz. Tá muito bonitinha, viu? Que idade ela tá? Ela tá com 9 meses e meio, vai fazer 10 meses, dia 25. Que beleza, já tá falando? Começando a falar? Começando a falar mamãe, emitindo alguns sons, né? Tá. Mas daqui eu sou suspeito já tá pra falar, né? Mas daqui a pouco tá falando. Mas é muito bom, João Paulo. Satisfação, viu, meu amigo? Igualmente. Um abração. Vamos lá. Um grande abraço. Até qualquer oportunidade. Um grande abraço. Como diria os castelhanos. Hasta sempre.
Hasta a Hasta próxima. siempre. Tchau, tchau, amigo. Tchau, tchau.